Olá, tudo bem? Eu vou apresentar um pouquinho sobre o meu trabalho. O tema dele é tecnologias na indústria da mineração subterrânea e agora eu vou começar, tá certo? Então vamos lá. Bom, para introduzir, eu falo um pouquinho sobre a indústria da mineração subterrânea, né? Que ela tem testemunhado uma revolução tecnológica, ela está redefinindo a forma, principalmente como as operações são conduzidas, né? E com o objetivo de melhorar a segurança dos trabalhadores, otimizar a eficiência operacional, minimizar o impacto ambiental. Diversas tecnologias avançadas elas têm sido implementadas nessa indústria ao longo do mundo. Essas tecnologias elas vão abranger desde os sistemas de ventilação inteligente, sistemas de bombeamento de água, sensores, drones, tudo isso, a fim de melhorar, com certeza, o desempenho na mineração. Além disso, a comunicação na rede, o uso das tecnologias de realidade virtual aumentada, tudo isso aí auxilia principalmente na tomada de decisão, né, da mina em tempo real e, além disso, até mesmo em situações como treinamento do pessoal. E nesse contexto, cada inovação desempenha um papel crucial tanto na melhoria contínua das operações da mineração, que ao mesmo tempo garante um ambiente de trabalho mais seguro, sustentável para os profissionais. Bom, então agora eu vou adentrar um pouquinho mais sobre essas tecnologias um pouquinho mais a fundo, e eu vou dar alguns exemplos do que são utilizados atualmente no mundo afora, tá certo? Então vamos lá. Temos principalmente o sistema de ventilação avançado, né, que como todo mundo aqui já sabe, é muito importante principalmente para a área da mineração subterrânea, já que, como a gente tem visto em aula, né, a ventilação se torna cada vez mais necessária conforme a profundidade vai aumentando na mina subterrânea. Então, não só a ventilação, mas também a regulação da temperatura, né? Então, a gente sabe que os sistemas da ventilação eles são essenciais tanto para manter a qualidade no ar e a segurança dos trabalhadores, né? Essas são tecnologias avançadas, que elas incluem sistema de monitoramento em tempo real, modelo computacional para prever padrões de fluxo do ar e a dispersão desses gases nocivos. Passando para o próximo slide, a gente vê o VentSim Visual, que é um software que a gente inclusive está um pouquinho já familiarizado, né? Justamente por conta das aulas que a gente teve. Mas de forma bem resumida, né, a gente pode dizer que ele é utilizado nas minas do mundo inteiro para modelar o sistema de ventilação subterrânea e ele permite principalmente a criação de modelos 3D detalhados de minas e a simulação de como vai ocorrer os fluxos de ar e o comportamento deles em diferentes situações, né? Isso obviamente vai ajudar a otimizar o projeto de sistemas de ventilação e vai garantir o ar fresco, alcançando as áreas de trabalho e que os gases perigosos sejam dissipados. A gente também tem essa Epiroc Ventilation on Demand. A Epiroc é uma empresa de equipamentos de mineração e ela desenvolveu o conceito de ventilação sob demanda. A tecnologia ela vai utilizar os sensores para monitorar os níveis de contaminantes no ar, como poeira, gás, né? E ela vai ajustar automaticamente os sistemas de ventilação para otimizar a qualidade do ar nessas áreas de trabalho. Isso, obviamente, vai economizar energia, reduz os custos e, principalmente, você vai ter uma melhora na saúde dos trabalhadores. Para a próxima tecnologia da mineração subterrânea, a gente tem o bombeamento de água eficiente. A gente sabe também que o bombeamento de água ele é tanto presente na mineração a céu aberto, mas também principalmente na mineração subterrânea. O bombeamento de água na mineração subterrânea, ele se dá principalmente nos SAMPs, que tem o papel basicamente de ser como se fossem reservatórios de água de modo bem geral, né? Bem chucro falando. E esse bombeamento ele funciona basicamente para fazer com que essa água ela possa ser reutilizada dentro da mina, com que você não tenha que tirar a água da superfície, né? Você pode reutilizar então a própria água da mina nessas operações. E principalmente para evitar que essa água, esse excesso de água atrapalhe as operações também nos níveis da mina subterrânea. Bom, alguns exemplos de tecnologia que eles utilizam, obviamente, no mundo afora, né? É esse Zilen, eu acho que é Zilen que fala, né? Zilen Smart Dewatering Solutions. E a gente pode dizer, principalmente, que a Zilen é uma empresa que oferece soluções avançadas para bombeamento e gerenciamento de água, e ela desenvolveu sistemas de bombeamento inteligente que usam sensores para monitorar os níveis de água nas minas. Com base nos dados coletados, os sistemas eles podem ajustar automaticamente a taxa de bombeamento para manter os níveis da água sob controle, evitando inundações e economizando energia. E agora a gente também tem esse Atlas Copcos HNS Pump. A Atlas Copco é uma empresa líder no setor da mineração que desenvolveu a tecnologia HNS Pump e basicamente é uma bomba hidráulica de sucção negativa que é projetado para lidar com as situações em que a água precisa ser bombeada de locais de difícil acesso com pressões negativas. Ela é muito mais eficiente em termos energéticos e pode operar com eficácia mesmo em condições desafiadoras que são as minas subterrâneas, né?
Bom, agora adentrando um pouquinho mais sobre a tecnologia de robótica e automação, a gente pode dizer principalmente que essa tecnologia ela tem transformado a indústria da mineração, permitindo principalmente a realização de tarefas perigosas ou repetitivas de forma mais segura e eficiente. Então, alguns dos exemplos são, por exemplo, a Sandvix Automine. Essa empresa desenvolveu um sistema que é chamado de Automine, né? Que é utilizado para automatizar as operações de carregamento e transporte em minas subterrâneas. O sistema ele permite que equipamentos como caminhões, carregadeiras, sejam controlados remotamente ou operem de forma autônoma, melhorando a produtividade e reduzindo o risco de acidentes. E essa tecnologia, com certeza, ela é muito interessante porque, principalmente na área da mineração subterrânea, a gente tem muitos riscos, por exemplo, de chocos. Chocos são basicamente matacões que são formados quando você tem o desenvolvimento da mina subterrânea ali, e eles podem cair basicamente nos trabalhadores, nos equipamentos, né? E essas áreas que estão sendo principalmente desenvolvidas, que você não teve um saneamento ali nessa área, que você não teve o recorte desses chocos, esses equipamentos eles são muito úteis principalmente para garantir a segurança dos trabalhadores. Bom, a gente também tem um exemplo na Austrália, que é o da Rio Tinto, Minas Ferro Autônomas, que basicamente eles estão utilizando caminhões autônomos nas minas de ferro da Austrália. Só que, por mais que ele não seja, de fato, uma tecnologia utilizada atualmente na mina subterrânea, você consegue ver o potencial, principalmente da automação, na indústria própria da mineração, né? Agora, falando um pouquinho sobre a tecnologia dos drones, né? Os drones eles estão cada vez sendo mais utilizados para as inspeções, mapeamento de mina, né? E eles permitem acessar umas áreas mais difíceis de alcançar e coletar os dados de forma detalhada, né? Um exemplo disso aí é o Inconovas Tilt Ranger Underground Drone, que essa empresa desenvolveu esse drone, né, que vocês estão vendo na imagem. Ele foi feito especificamente para as operações em ambientes subterrâneos. Ele pode voar em espaços confinados, inclinados, mapear as áreas inacessíveis e coletar os dados geoespaciais valiosos para o planejamento e a tomada de decisões nas minas. Também temos a Barrick Gold's Drones for Safety Inspections, que essa empresa, uma das principais empresas da mineração do mundo, ela utiliza esses drones para realizar as inspeções da segurança das minas subterrâneas. Esses drones eles são equipados com câmeras e sensores e podem identificar potenciais riscos, como instabilidades de rochas, e permitir que os engenheiros tomem medidas preventivas. Para as tecnologias de sensores avançados, a gente pode dizer basicamente que eles desempenham um papel crucial, né? Principalmente na coleta dos dados precisos sobre as condições ambientais, operacionais, né? E eles principalmente permitem um monitoramento mais eficaz e tomadas de decisões informadas. Por exemplo, Newtrax Mining Internet of Things Solutions. Essa empresa basicamente ela oferece essas soluções, né, para minas subterrâneas, e elas utilizam sensores que são instalados em equipamentos e em áreas-chave da mina para coletar dados sobre vibração, temperatura, umidade, nível de gases e outros parâmetros relevantes. Esses dados eles são transmitidos em tempo real para uma plataforma de análise e eles permitem que os gerentes monitorem a segurança e a produtividade das operações. E agora, para um segundo exemplo, né, a gente também tem a Strata World Wild's Hazard Avert Proximity Detection and Collision Avoidance System. O nome é um pouco grande, né, mas ele é bem direto no que basicamente ele faz. Mas a Strata Worldwide desenvolveu esse sistema, né, que ele utiliza os sensores para detectar a proximidade entre os equipamentos e as pessoas nas minas subterrâneas. Ele emite alertas audíveis e visuais para evitar as colisões potencialmente perigosas entre veículos e trabalhadores, melhorando a segurança no ambiente da mineração. E é claro que isso aí com certeza salva vidas, né? Principalmente nas operações das minas subterrâneas, em que a gente já viu diversos acidentes, principalmente relacionados a atropelamento, esmagamento, infelizmente. É muito raro dessas pessoas que sofrem esses acidentes saírem vivas. Por fim, né, a gente fala sobre as tecnologias de comunicação e redes subterrâneas. Essas tecnologias, basicamente, a gente fala a respeito de realidade virtual e aumentada, e elas são aplicadas nas minas para treinamento, simulação, planejamento e principalmente as tomadas de decisões mais informadas. Bom, para a gente falar um pouquinho sobre exemplos na vida real, né, a gente tem o Sandvix Optimine, que ele oferece um sistema que utiliza as tecnologias tanto das realidades virtuais e aumentadas, né, para fornecer aos operadores de mina uma visão detalhada do ambiente subterrâneo.
Esses dados eles são coletados por sensores, né, e são combinados com modelos virtuais, permitindo que os operadores visualizem a mina em tempo real e tomem as decisões baseadas em informações precisas. E principalmente, geralmente, esse sistema ele fica acoplado no centro de comando de operações, né, onde basicamente 24 horas ficam os profissionais ali e eles ficam monitorando todo o desempenho dos trabalhadores, né. E a gente também tem a Immersive Technologies, que são simuladores de treinamento. Eles são conhecidos principalmente pelos simuladores de treinamento para o equipamento de mineração. Eles usam a tecnologia da realidade virtual para proporcionar o treinamento imersivo aos operadores e permite praticar em ambientes virtuais antes de operar equipamentos reais nas minas. Basicamente isso como já é autoexplicativo, né? É um treinamento e ele serve justamente para evitar que trabalhadores novos, principalmente debaixo da terra ali na mina, né? Eles não causem acidentes, né? Eles estejam devidamente treinados. Bom, basicamente é isso, né? E para concluir, a gente pode dizer que basicamente as tecnologias na mineração subterrânea elas estão moldando um cenário mais seguro, mais eficiente, muito mais inteligente para essa indústria, né? A ventilação avançada, bombeamento eficiente de água, a robótica, a automação, os drones, os sensores, as redes de comunicação aprimoradas, a possibilidade da realidade virtual aumentada, tudo isso aí está transformando de maneiras únicas, né, e criativas a maneira que as minas possam operar. Essas inovações elas não apenas vão aumentar a produtividade e a rentabilidade da mina, mas também, principalmente, elas vão salvaguardar a saúde dos trabalhadores e elas podem reduzir o impacto ambiental. À medida que a mineração subterrânea abraça essas tecnologias, o futuro do setor pode apresentar, sim, claro, um horizonte mais brilhante e promissor.